Shabbat Shalom. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Na véspera para a gente aqui no meio secular é um feriado, né? Um momento de descanso. Mas agora esse Shabbat é um Shabbat todo especial. Nós não vamos seguir a leitura que a gente sempre tem feito no livro de Levítico, porque hoje é Pêssar, né? E nós iremos ler uma porção especial que é lida na manhã de Pêssar, que engloba Êxodo do capítulo 12 até aí o verso 21 ao 51. Nós vamos ler só alguns trechos aqui, só para a gente esclarecer algumas coisas primeiro. Obviamente a festa de Pêssar, ela tem toda uma liturgia especial, um recebimento desse dia e tudo mais. Mas nós não faremos isso aqui hoje na Vez de Belém, comunidade. Estamos programando para fazer em outro momento com o pastor Siqueira. A gente está vendo dele estar conosco. Existe dentro do Pentateuco uma especificação de quem não pôde comemorar a Pêssar durante um período determinado, às vezes por viajar ou por algum infortúnio. Aí essa pessoa pode dali um mês comemorar novamente Pêssar. E é o que nós iremos fazer, estamos programando para fazer. No final do próximo mês fazemos então de forma adequada o recebimento e a celebração de Pêssar. No entanto, hoje eu separei então para a gente estudar aqui um pouco sobre o que Pêssar realmente significa. São muitos detalhes, especificações, mas eu vou focar um pouco nas coisas que eu considero as principais. 3 pontos eu vou destacar então da primeira porção, que é de Êxodo. Eu convido vocês a abrirem lá para lermos juntos. 3 marcas que Pêssar ela estipula, que ela faz dentro do povo de Israel. Eu gostaria que vocês acompanhassem comigo. Êxodo capítulo 12, nós iremos ler primeiro o verso 1 e 2. Apesar de ser uma festa bem conhecida, né, por todos, Pêssar, e a primeira marca que eu vou destacar, ela é importante para Israel por causa do seguinte. Vamos ler o verso 1 e 2, que diz o seguinte: Disse o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito: Este mês vos será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Então a primeira coisa que a gente percebe logo na introdução ao rito de Pêssar é de que Pêssar ela é importante porque ela inaugura para Israel, para a nação de Israel, um novo calendário. Então a partir de agora vocês vão seguir esse calendário e também marca o início da própria nação de Israel, que a partir de Pêssar, da libertação deles, eles agora vão ser uma nação, não apenas escravos dentro de uma terra estrangeira, mas agora eles vão peregrinar como uma nação para uma terra que Deus vai dar, sobre as leis que Deus também vai conceder. Então eles agora vão se estabelecer como um reino, como uma nação. Essa é a primeira marca. Nós, como lemos aqui na porção, no verso 26 e 27, é como se fosse um resumo dentro da perícope sobre o que é Pêssar. Então, Moisés ele escreve, né? Quando vossos filhos os perguntarem, no verso 26, que rito é este? O verso 27 diz: é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou por cima das casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo se inclinou e adorou. Pêssar é um substantivo masculino que vem de um verbo que é passar. Passar sobre seria uma forma de traduzir para o português. No verso 27 nós temos essas duas formas, tanto no substantivo quanto na forma verbal. Então, por exemplo, ali, quando você vê, é o sacrifício da Páscoa. Então aqui vai ser Pêssar. E logo depois, porque passou por cima das casas. Porque passar por cima das casas e tudo mais. Então nós temos essas duas formas verbais. E a gente tem aqui então o significado da palavra Pêssar. Passar sobre. E dentro do contexto aqui também, livrar. Passar sobre significa livrar. A segunda marca que a festa de Pêssar ela faz, né, dentro da história do povo de Israel, é que dentro do contexto imediato aqui do livramento, daquela noite em que eles vão comer do cordeiro e tudo mais, e o destruidor, o anjo do Senhor vai passar, e vai passar sobre as casas que estão com as marcas do sangue e tudo mais, além disso, além de ser o livramento de uma noite, dentro do contexto da saída do Egito, a praga do anjo destruidor é qual praga? A número qual? Vocês se lembram? A número 10. E essa praga é a última. Então aqui a gente percebe uma outra coisa. A 10ª praga
ela é sucedida pela ordenança de Pêssah. E olha só como é apresentada essa última praga. Deus ele chega para Moisés no capítulo 11, verso 1, e diz o seguinte: Disse o Senhor a Moisés: ainda mais uma praga trarei sobre Faraó e sobre o Egito. Então vos deixará ir daqui. Quando vos deixar, é certo que os expulsará totalmente. Então a 10ª praga, ela é anunciada da seguinte maneira: essa vai ser a última praga, porque a partir de agora vocês vão ser expulsos da terra, vocês vão sair daqui. E o que vocês vão fazer então, como certeza de que eu vou cumprir minha palavra, que vocês realmente vão sair? Vocês vão comemorar. Vocês vão comemorar uma libertação que vocês ainda não experimentaram. E vocês vão festejar, mesmo escravos, a libertação que eu vou dar para vocês, que é a palavra de Deus diz. E aqui então, nós temos a segunda marca, a segunda coisa que eu acho muito interessante, que é o seguinte: Deus está medindo forças com o rei do Egito. O rei de Israel está medindo forças com o rei do Egito. E o rei de Israel ele já dá a certeza da vitória, ele se garante de tal forma que ele fala: vocês podem comemorar, porque a minha palavra é garantia para vocês de libertação. Então comemora. E eu separei aqui, antes disso, Pêssah também, ela se torna dentro do povo de Israel memória. No verso 27 do capítulo 12 e no verso 14, diz o seguinte: este vos será por memorial e o celebrareis como solenidade ao Senhor. Por vossas gerações celebrareis por estatuto perpétuo. Então, de geração em geração, vocês vão passar esse rito para frente, vocês vão se lembrar disso. Lembrar de que Deus um dia nos livrou. Eu separei aqui algumas frases que eu encontrei de alguns rabinos. Eu achei muito interessante duas aqui, que diz o seguinte sobre como eles entendem Pêssah, como eles entendem essa saída do Egito. E a primeira diz o seguinte, prestem atenção: mesmo em tempos em que a sorte dos judeus pareçam estar pior do que era no Egito, e tenha havido tais tempos, a observância do Festival da Liberdade é um decreto eterno. Em tais tempos, pode parecer ilógico se alegrar em uma liberdade que não existe, mas isto permanece um decreto, um mandamento que deve ser observado, mesmo quando a razão parece desesperadamente obscura, porque Pêssah ensina que quando chega o tempo da redenção judaica, nenhum poder pode conter a execução da vontade de Deus. Achei muito bonito. E essa outra frase, também encontrada no mesmo livro, o Chumash: o êxodo faz o povo judeu eternamente livre. Dali em diante, qualquer sujeição, escravidão ou opressão seria um fenômeno temporário que não poderia mudar a essência da nação. Então, o que dá início ao povo de Israel, essa libertação, essa saída do Egito para se tornar uma nação independente, dependente de Deus, mas independente de outro poder humano, ela é marcada pela providência divina, pelo poder divino, pela ação divina direta e pelo cumprimento da palavra divina. Mas só que o povo de Israel, eles começam numa tensão. Que tensão é essa? Como assim eu vou celebrar uma liberdade que eu não tenho? Tem tensão. No primeiro momento que eles cumprem o rito de fazer a Páscoa, eles ainda deviam satisfação para Faraó, porque eles eram escravos de Faraó. Mas só que a partir do momento que eles assumem agora fazer algo de acordo com a palavra de Deus, eles mudam de senhorio. E agora eles falam: não pertencemos mais a Faraó, pertencemos a Deus, ao Criador, ao Deus que Moisés vem aqui e fala em nome dele, que mostrou as maravilhas, as 10 pragas que são reconhecidas no livro de Êxodo como sinais, os 10 sinais das maravilhas de Deus, que Deus fez, a grandiosidade dele, quem ele é. E agora então o povo tem que conviver com isso, comemorar, mesmo contra a lógica, contra a razão, uma liberdade que eu não tenho, mas que me é prometida. E eles celebram assim. Tudo que eles tinham, palavra de Deus, disse o Senhor a Moisés, os sinais e a fé de que aquilo que Deus falou realmente ia acontecer. E nós conhecemos muito bem a história e ela realmente acontece. Existem 7 outros momentos em que a Bíblia ela fala da comemoração de Pêssah. E eu vou mencionar para vocês só. O primeiro deles é esse que a gente encontra em Êxodo capítulo 12. O segundo momento, segunda vez que que isso aparece de forma bem clara, é com Israel no deserto. Isso pode ver em Números capítulo 9. O terceiro momento, Josué com o povo lá na terra de Canaã. Foi a versão que a gente leu, Haftarah.
Quarto momento, após a reforma do rei Ezequias, lá em 2 Crônicas, no capítulo 30, depois com Josias, em 2 Crônicas, capítulo 35, depois quando Israel retorna de Babilônia, em Ezequiel capítulo 6, e o sétimo momento, Jesus e seus discípulos, em Lucas 22. E eu convido vocês para abrirem agora em Lucas capítulo 22. Lucas capítulo 22. Existe todo um contexto maior dos versos que a gente vai ler, e eu vou só dar algumas ideias do que acontece antes. Primeiro, o texto anuncia logo no início do capítulo 22 de que era chegado o tempo dos pães asmos, a festa dos pães asmos, a Páscoa. E Jesus vai ficar preocupado de quando e como eles vão celebrar este momento. E então, de forma bem curiosa, do verso 7 ao 14, até o 13, na verdade, existe um negócio até meio espião, assim. Por quê? O que Jesus faz? Ele fala para os discípulos, ele pede para dois específicos, né? Enviou Pedro e João, e eles falam, olha, ide lá na frente preparar a Páscoa. Jesus ele já tinha entrado em Jerusalém, aquela entrada triunfal, que todo mundo coloca as vestes, as folhas de palmeira e tudo mais. E Jesus ele entra como esse rei em Jerusalém, e agora ele fala para os discípulos, olha, vocês vão lá e preparem para mim a Páscoa. Eles falam, mas como vai ser isso, né? Tanto de casa que tem em Jerusalém e tudo mais. Ele vai falar, e Jesus dá a seguinte instrução: vocês vão entrar na cidade, vai ter um homem com um cântaro de água, vocês vão chegar lá, vai seguir ele, vai chegar numa casa, e nessa casa vai ter um cenáculo, um lugar lá em cima dessa casa, mobiliada, e lá esse homem vai ceder o espaço para a gente fazer, então, a comemoração de Pêssego. Interessante que o verso 13, ele diz o seguinte: e indo, tudo encontraram como Jesus lhe dissera, e prepararam a Páscoa. Então, de alguma forma, Jesus ele sabe tudo o que está acontecendo. Ele tem uma visão que os discípulos não têm, certo? Os discípulos não conseguem ver isso, mas Jesus fala, vai lá que está tudo preparado, já está tudo no jeito. Isso acontece também em outro momento no Evangelho de Lucas, quando Jesus ele vai preparar o jumentinho, porque ele vai subir para Jerusalém. Então ele fala, olha, vocês vão lá, vão falar com tal pessoa, o jumentinho já vai estar lá, e se eles perguntarem por que você está querendo o jumentinho, você fala, olha, porque o Senhor precisa. E é exatamente o que os discípulos fazem, e quando eles fazem isso, eles voltam com o jumentinho. Então está tudo preparado, está tudo arranjado, Jesus ele consegue enxergar além. E agora Jesus então ele vai comemorar a Pêssego, e agora a gente percebe que Jesus ele tem uma visão diferente, então a gente precisa tentar entender o que Jesus está vendo nessa cena aqui. E eu convido vocês a pensarem nisso. Verso 14 a 18 diz o seguinte: chegada a hora, pôs-se Jesus à mesa, e com ele os apóstolos, e disse-lhes: eu tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa, antes do meu sofrimento, pois vos digo que nunca mais a comerei, até que ela se cumpra no reino de Deus. E tomando um cálice, havendo dado graças, disse: recebei e reparti entre vós, pois vos digo que de agora em diante não mais beberei do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. Jesus ele pega o rito da Páscoa, que eles estão fazendo ali, e ele fala o seguinte: nunca mais a comerei. Eu estava esperando ansiosamente por esse momento. Primeira coisa. E a segunda coisa, ele fala: eu estava esperando ansiosamente, mas saibam que eu nunca mais vou comer até que isso se cumpra no reino de Deus. E a expressão reino de Deus em Lucas é a que mais aparece de todos os evangelhos. Você pode somar Mateus e Marcos juntos, não dá a quantidade de vezes que Lucas usa a expressão reino de Deus, cerca de 50. Então não é a primeira vez que o reino de Deus está aparecendo, saindo da boca de Jesus. Então, 4 capítulos antes, os fariseus eles questionam a Jesus quando o reino de Deus viria. E Jesus ele responde da seguinte maneira: vocês não vão ouvir dizer por aí, ei-lo aqui, ou ei-lo ali, porque o reino de Deus está dentro de vós. Então Jesus ele fala isso sobre o reino de Deus. Vários outros momentos Jesus ele vai ensinar, porque o reino de Deus é semelhante a, é parecido com, tudo mais. Então não é a primeira vez que isso está acontecendo. Então você imagina a cabeça dos discípulos. Jesus várias vezes falando que o reino de Deus já chegou, já está no meio de vós. João Batista ele também fala isso, né, e tal.
todos se preparam, mas agora Jesus ele fala, nunca mais vou comer, a menos que isso aconteça no reino de Deus. O que vocês acham como discípulos? O que vocês pensariam de que essas palavras de Jesus significariam? Ele iria morrer, ressuscitar e depois voltar para estabelecer o reino dele? Ou estava perto de se livrar dos romanos e estabelecer um reino eterno na terra? O que vocês acham? Eles que acompanharam Jesus, demonstrando diversas maneiras, sinais e sinais. E Jesus ele inaugura o ministério dele, lá no capítulo 4 de Lucas. Retomando aquela profecia de Isaías, né? Porque o Espírito está sobre mim, para libertar os cativos, para libertar aqueles que estão oprimidos, para dar vista aos cegos e tudo mais. Jesus vem como esse libertador. E agora ele fala sobre o reino de Deus, e eu fico pensando, o que esses discípulos estão enxergando, né? A gente já viu que Jesus tem uma visão além da coisa. Mas o ponto é, e eu quero destacar isso com vocês, que Jesus ele pega essa mesma tensão que a gente vê no livro de Êxodo e ele incorpora agora dentro dessa comemoração da Páscoa que ele está aqui. Porque agora a gente tem duas coisas. Existe a Páscoa que a gente está comendo, que é um símbolo da libertação de Deus, que é um símbolo que nos traz a memória de que Deus é um Deus que liberta o cativo, e Jesus, que vem como libertador, ele fala que isso não vai acontecer a não ser no futuro. Essa mesma tensão, Jesus ele incorpora. Assim como o povo de Israel tinha que comemorar Pêssach antes da libertação, antes do reino de Deus realmente ser estabelecido, porque eles ainda eram escravos. Jesus ele traz agora para si, se coloca como centro da coisa, e Jesus então fala, olha, lembrai de mim, isso ele vai dizer no verso 19, fazer isso em memória de mim. Mas só que lembrem, que eu não vou compartilhar isso de novo enquanto o reino de Deus não vem e seja estabelecido. Nós, que acreditamos em Yeshua, que acreditamos nas palavras dele, nós também hoje vivemos a mesma tensão que o povo de Israel. E eu acho que os discípulos ainda muito mais, porque eles viram a libertação com os próprios olhos. Pessoas cativas pelo pecado, Jesus dizendo, perdoados são os seus pecados, levantando. Cegos vendo, coxos andando. Libertação, não mais opressão. E agora Jesus então ele promete que o reino também vai vir. E o reino de Deus ele funciona nessa dinâmica. E com isso eu quero encerrar. O reino de Deus veio, mas ainda vai vir. A libertação veio, mas ainda vai vir. Mas enquanto a gente espera, a gente tem a certeza da palavra do nosso Deus. E mais do que isso, nós temos um motivo para comemorar. Porque ele veio, mostrou que é a libertação, e agora então a gente pode confiar nesse Deus que prometeu, mas que a sua palavra ela é confiável, ela é fiel. Que a gente possa descansar nessa festa de Pêssach, nessa memória da libertação de Deus, lembrando de que o nosso Jesus, que deu a vida por nós, que prometeu que vai estabelecer o reino de Deus uma vez, de forma definitiva e completa, ela vai se cumprir. E que hoje a gente se alegre nessa esperança e nesse conforto. Shabbat Shalom a todos e Hamak Pêssach Sameach. Celebramos a Páscoa todos.